Muito bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, meus caros telespectadores da TV Assembleia, TV Verde Vale do Cariri, TV Sinal de Aracati, ouvintes da Rádio FM Assembleia. Venho aqui, senhores deputados e senhoras deputadas, me reportar a temas que fazem parte do cotidiano da economia, tanto no nosso estado como também no nosso país. Ouvi atentamente as palavras do deputado Heitor Ferrer, que muitas vezes, no papel de fiscalizador que nós, deputados estaduais, constitucionalmente temos, de fazer com que os recursos públicos possam ser eles muito bem aplicados e traga, sem dúvida alguma, a possibilidade de fazer que, principalmente nos serviços essenciais, como saúde, educação, assistência social, infraestrutura, retornem para a população de uma forma em geral, mas, embora concordando em alguns pontos com o deputado Heitor Ferrer, mas quero aqui dizer que a implantação do aquário no estado do Ceará, uma visão lá do ex-governador Cid Gomes e do ex-secretário de Turismo, hoje prefeito de Aracati, Bismarck Maia, sem dúvida nenhuma, atenderam a uma demanda de que se necessitava fazer com que o aumento do número de pessoas visitando o estado do Ceará e, por consequência, tendo a oportunidade de estenderem a sua estadia em mais um dia, é altamente relevante para o estado do Ceará, principalmente aqui para a nossa capital do estado, Fortaleza, já que a média de recursos per capita gastos pelos turistas familiares algo em torno de mais de R$1.000 por dia, o que certamente iria gerar uma atração de possibilidades para a população do nosso estado do Ceará ainda maior através de recursos arrecadados. Agora já não é a mesma fase em que passo a falar de comemoração, e nem de muito menos de se pensar apenas no estado do Ceará, mas noticio com extrema tristeza que os atrasos em repasses do Minha Casa Minha Vida chegam a quase 60 milhões no Ceará. Conforme as construtoras, a falta de repasses federais impacta em cerca de 20 mil trabalhadores e pelo menos 30 empresas do setor. O governo federal tem atrasado os pagamentos das obras do Programa de Habitação Popular Minha Casa Minha Vida. No Brasil inteiro, há pelo menos 2 meses, isso vem ocorrendo. No Ceará, os atrasos chegam a ter 3 meses de duração, gerando dívidas para as construtoras locais de cerca de 60 milhões e afetando diretamente 20 mil trabalhadores, além de impactar em obras construídas por cerca de 30 empresas do setor que trabalham na faixa 1 do programa, cujas unidades são destinadas a famílias com renda de até R$ 1.800 mensais. O presidente André Montenegro, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará, Sinduscon Ceará, afirma que, até agora, não houve uma resposta concreta por parte do governo para sabermos o que realmente está acontecendo. Eles disseram que iam liberar R$1 bilhão, mas esse dinheiro ainda não apareceu. Por conta disso, as obras estão atrasadas, comprometendo a entrega. As famílias que estão esperando pelas unidades estão ficando muito preocupadas. Imaginem, senhores deputados, senhoras deputadas, que as famílias que estão dependendo desses programas ao longo de todo o Brasil, do Minha Casa Minha Vida, estão aí prestes a ter um atraso em suas obras devido à falta de desembolso por parte do Ministério, que não está repassando para a Caixa Econômica e, por conseguinte, para as empresas prestadoras de serviços dos programas do Minha Casa Minha Vida. Nesse segmento, de até R$ 1.800 mensais, 90% do valor do imóvel são subsidiados com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, ministério esse que engloba os extintos ministérios das cidades e da integração nacional,
Quase 80% do total investido no programa durante o primeiro semestre do ano, ou seja, 2 bilhões de 2,5 bilhões, foram para a faixa 1. De acordo com o Sinduscom, os atrasos começaram no início do ano. Eles atrasaram logo 4 meses, de janeiro a abril. Aí quitaram no meio de maio, aquilo que foi pactuado até o mês de abril, mas depois começaram a atrasar de novo. Se continuar assim, as empresas que atuam nessa faixa vão ter só prejuízo. São obras que têm custo apertado, as empresas não conseguem ter tanto lucro, e quando atrasa, as obras aumentam os seus custos administrativos, como demissão e novos contratos. Em nota, por sua vez, o Ministério do Desenvolvimento afirmou que vem cumprindo rigorosamente a destinação de recursos à área de habitação popular, de acordo com o volume de recursos que tem recebido, ou seja, há uma concentração muito grande de recursos a nível do governo federal e que não repassa para o Ministério os recursos que deveriam ser para beneficiar essas construções do Minha Casa Minha Vida nessa faixa 1. A pasta, no entanto, admitiu que pediu ao Ministério da Economia ampliação dos recursos para honrar os pagamentos no segundo semestre, ciente do ritmo de execução do programa e do cenário macroeconômico do país. Conforme esse cenário de incerteza, e aí vem a minha grande preocupação, deputado Tony Brito, o presidente do Sinduscom alerta que, caso não haja nenhum posicionamento do governo, o andamento das obras será afetado em breve. As construtoras, a partir da próxima semana, vão diminuir ou quase parar o ritmo das obras, não tendo dinheiro para comprar material e, principalmente, pagar fornecedores e funcionários. Em todo o país, os atrasos somam 500 milhões de reais, atingem 512 empresas e 200 mil funcionários, responsáveis por 900 empreendimentos, conforme o Ministério. Esse montante de 160 milhões previsto pelo Ministério para fazer o pagamento é insuficiente e, se ele está devendo 500 milhões, como pagar apenas 160. Então, esse é um problema grave, porque as pessoas podem não entender, mas e o que é que vai afetar na vida do cidadão e da cidadã? Esses 20 mil funcionários que estão dentro da indústria da construção civil, construindo os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, ficarão sem perceber salários, comprometerão a vida de suas famílias, farão com que a economia, deputado Tony Brito, tenha aí uma falta de circulação de dinheiro, o que causa, sem dúvida nenhuma, uma grave crise social com o aumento do desemprego. Então, eu venho aqui rogar ao governo federal que possa saber lidar com uma situação como essa, tendo em vista que a possibilidade de se fortalecer a economia, principalmente num estado, como é o caso do Ceará, que precisa tanto de fazermos com que mais projetos de habitação popular, principalmente para o cearense de faixa 1, como a gente diz, que vai até pouco menos de 2 salários mínimos a sua renda mensal, ele tenha direito a pleitear esse recurso e a ser atendido por parte do governo federal através do programa Minha Casa Minha Vida. Deixo esse alerta aqui. Por outro lado, senhores deputados, senhoras deputadas, eu venho aqui comemorar, falei da indústria, me refiro agora ao setor de serviços e de comércio. Venho aqui, deputado Heitor, deputado Daniel, comemorar, e principalmente nós que estamos às vésperas de uma data comemorativa para o comércio, que é o Dia dos Pais, não se igualando, evidentemente, nem ao Dia das Mães, muito menos ao Dia das Crianças, e nem tampouco ao Natal, mas é uma forma também de se fazer com que haja uma movimentação na economia com a aquisição de bens e serviços para serem presenteados durante a comemoração do Dia dos Pais. A recuperação do comércio varejista já começa a ser percebida pelos representantes do setor de shopping center. No primeiro semestre de 2019, a Associação Brasileira de Shopping Center contabilizou crescimento médio de 8,4% nas vendas. No Ceará, a média ainda é maior. O jornal O Povo foi às ruas e fez um levantamento, ouvindo também as instituições, e confirmou que a alta chegou a 21% no período. Olhem, é uma notícia alvissareira para o comércio, para o setor de serviços, setor terciário da economia no nosso estado do Ceará, é que as lojas
que estão dentro de shopping centers tiveram a ampliação das suas vendas, da sua comercialização, em 21%, em detrimento desse mesmo período do ano de 2018. O presidente da Abras diz que o resultado do primeiro semestre é o melhor desde o início da crise econômica. Ele, no entanto, pondera que a fraca base de comparação, no início de 2018, fez com que o resultado fosse considerado robusto, mas demonstra que, se for levada em conta a inflação do período, a alta real das vendas do shopping center deve chegar a 6%, o que ainda considero uma boa notícia para esse segmento. Em comparação com outros segmentos do varejo, os supermercados tiveram um avanço de 2,64%, conforme a Associação Brasileira de Supermercados, enquanto o varejo ampliado, entre janeiro e maio, teve salto de 5% na sua participação em vendas. O cenário no Ceará é mais positivo ante o restante do país. Segundo pesquisa realizada com as redes responsáveis pelos 12 principais shoppings das regiões metropolitanas de Fortaleza e do Cariri, o crescimento nas vendas, bem acima da média nacional, mostra a consolidação desse tipo de equipamento no gosto dos consumidores. Então, essa é uma demonstração de que o setor de serviços, de comércio e, principalmente, de relações entre consumidores e os donos de estabelecimentos tem se fortalecido no nosso estado do Ceará, acima até mesmo daquilo que é feito ou que tem se notado nos outros estados da Federação Brasileira. Sabemos da atuação da FEComércio, da atuação do Sindilojas, da atuação do CDL, da FCDL, que são entidades representativas do comércio de bens e serviços, a própria FACIC também, que tem a oportunidade de fazer com que, nesses momentos de crise, tenham a oportunidade de criarem novas chances de recuperação para a economia com a perspectiva de novos negócios. E Fortaleza, por ter esta característica fundamental de que o setor de comércio e o setor de serviços deve ser o carro-chefe para puxar a economia na capital alencarina, é uma das demonstrações que estamos indo no caminho certo. Torço para que, nesse segundo semestre, essa também é a expectativa daqueles que fazem o setor de shopping center, que esperam um segundo semestre muito mais produtivo, já que a primeira data de movimento é o Dia dos Pais, que tem efetivamente essa função de iniciar, ou essa característica de iniciar o período do segundo semestre, onde, como diz, teremos o Dia das Crianças e o Natal como datas também simbólicas e principalmente de vendas aquecidas para a população brasileira e também do nosso estado do Ceará, por conseguinte. Sendo assim, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, deixo aqui o registro dessas duas áreas da economia, seja o programa Minha Casa Minha Vida, com seus recursos reduzidos, e que o governo federal procure tomar as providências para que não haja uma paralisação nas obras por parte das construtoras, seja para o setor de comércio, pela perspectiva de aumento nas suas vendas agora com a data do Dia dos Pais, mas principalmente com a consolidação dessas vendas ao longo desse segundo semestre do ano. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Rogo a todos um bom final de semana com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo.